quando o silêncio da delegacia foi quebrado por um estrondo inesperado. Todos se viraram ao mesmo tempo e avistaram uma cadela pastor alemão coberta de lama, ofegante, com um filhote minúsculo nos dentes. Sem hesitar, ela depositou o filhote no chão frio e desapareceu novamente, apenas para voltar com mais 2 filhotes e cair exausta ao lado deles. Mas o que parecia ser um pedido de socorro, logo se transformou em um enigma sombrio, quando um caminhão preto apareceu na borda da floresta e o instinto protetor da cadela se acendeu novamente. Por que ela arriscou tudo para chegar ali? E quem estaria disposto a levá-la de volta a todo custo? Naquele dia, o leve zumbido da manhã preenchia a pequena delegacia da cidade, onde o policial Jason estava sentado em sua mesa, mergulhado na papelada rotineira. O som distante das conversas dos colegas criava um pano de fundo monótono, e tudo indicava que seria apenas mais um dia comum. De repente, a porta da delegacia se abriu com um estrondo inesperado, fazendo todos os olhares se voltarem na direção do barulho. Jason ergueu o olhar, pronto para repreender algum visitante apressado, mas o que viu o deixou paralisado. Uma cadela da raça pastor alemão, coberta de lama e ofegante, avançou para dentro da sala. Nos dentes, trazia um filhote minúsculo, trêmulo e sujo, cuidadosamente sustentado pela pele do pescoço. Sua presença causou um silêncio inquietante, enquanto os policiais trocavam olhares surpresos, tentando entender o que estava acontecendo. Sem perder tempo, a cadela caminhou até o centro da delegacia e, com delicadeza, depositou o filhote no chão frio. Apesar do cansaço evidente, ela não descansou. Com um último olhar para o pequeno, deu meia volta e saiu apressada pela porta aberta, como se ainda houvesse algo urgente para resolver. Jason sentiu um aperto no peito e se abaixou ao lado do filhote, que soltava pequenos gemidos de desespero. De repente, a cadela voltou, desta vez trazendo mais um filhote nos dentes. Com o mesmo cuidado, colocou o novo bebê ao lado do primeiro e, em seguida, saiu novamente, agora com passos trôpegos e olhos pesados de exaustão. Os policiais estavam perplexos, mas Jason logo percebeu que algo muito sério estava acontecendo. A inquietação tomou conta da sala enquanto a cadela retornava pela terceira vez, com mais um filhote nos dentes. Dessa vez, ao depositá-lo junto aos outros, suas patas vacilaram e ela se deixou cair ao lado deles, completamente exausta. Jason rapidamente chamou por ajuda, sua voz carregada de urgência e compaixão. "Alguém pega um cobertor e água", pediu, tentando manter a calma. Duda, uma das oficiais, prontamente trouxe um cobertor macio, estendendo-o no chão para que os filhotes pudessem se aconchegar. Jason os acomodou com cuidado, enquanto acariciava a cabeça da cadela, percebendo que ela mal conseguia manter os olhos abertos. A delegacia, antes cheia de vozes e movimento, agora estava mergulhada em um silêncio inquietante. Contra todas as probabilidades, aquela cadela-mãe havia escolhido aquele lugar, um refúgio seguro para seus filhotes. Mas por que a delegacia? E o que a fez arriscar tudo para chegar até ali? Jason olhou para seus colegas, tentando organizar os pensamentos em meio à confusão. "Precisamos descobrir o que aconteceu, mas primeiro vamos garantir que eles estejam bem." Ele se ajoelhou ao lado dos filhotes, verificando com cuidado se havia algum ferimento ou sinal de desidratação. A cadela pastor alemão estava deitada sobre o cobertor que Duda trouxera, seus flancos subindo e descendo em um ritmo pesado e irregular. Jason pegou uma tigela com água fresca e a colocou ao lado dela. Em seguida, se levantou e se virou para a policial Duda, que estava com o telefone nas mãos. "Precisamos chamar o controle de animais ou um veterinário. Esses filhotes são muito pequenos e ela está exausta. Precisam de cuidados imediatos." Duda assentiu rapidamente, já discando o número. Enquanto ela fazia a ligação, Jason continuou acariciando a cabeça da cadela, notando os arranhões em suas pernas e os carrapichos presos à pelagem suja. A ideia de que ela havia passado por algo terrível era cada vez mais evidente. "Talvez ela tenha escapado de algum lugar onde era maltratada", sugeriu um dos policiais. "Ou então é uma vira-lata que encontrou o caminho até aqui", ponderou outro, observando os filhotes se aconchegarem sob o cobertor. Duda voltou à sala com uma expressão aliviada. "O veterinário está a caminho. Devem chegar em 20 minutos." De repente, a cadela levantou a cabeça com um gemido baixo, seus ouvidos atentos e o corpo ficando tenso. Jason notou imediatamente a mudança e se abaixou novamente, tentando acalmá-la. "O que foi, garota?"
Perguntou, mantendo a voz calma enquanto passava a mão com cuidado sobre seu dorso. Mas a cadela não relaxava. Seus olhos permaneciam fixos na porta, a respiração acelerada como se estivesse sentindo algum perigo iminente. Os policiais ao redor perceberam a tensão e trocaram olhares preocupados. "Você acha que tem alguém lá fora?" perguntou Duda, baixando o tom de voz. Jason sentiu a mandíbula se contrair. Algo não estava certo. Levantou-se devagar e caminhou até a entrada da delegacia, mantendo a mão próxima ao coldre da arma. Abriu a porta com cautela e saiu, examinando a rua deserta e tranquila. No entanto, ao olhar para a borda da floresta, algo chamou sua atenção. Um caminhão preto estava estacionado ali, com o motor ligado e as janelas escuras, sem qualquer sinal de identificação. Jason sentiu o estômago revirar com a sensação de perigo iminente. Aquilo não parecia coincidência. O desespero da cadela, os filhotes e os sinais de fuga apontavam para algo muito mais sombrio. Ele voltou para dentro rapidamente, informando Duda sobre o que viu. Duda se aproximou, mantendo o tom de voz baixo para não assustar os filhotes. "Verifiquei com a central. Não há relatos de uma cadela perdida que corresponda à descrição dela, mas houve uma denúncia de atividade suspeita perto da floresta hoje de manhã. Alguém viu um homem carregando algo na caçamba de um caminhão." Jason voltou seu olhar para a cadela, sentindo um aperto no peito. A sujeira na pelagem e as costelas visíveis deixavam claro que ela não era apenas uma vira-lata qualquer. Alguém havia negligenciado ou até mesmo maltratado aquela mãe e seus filhotes. Nesse momento, a porta da delegacia se abriu novamente e o veterinário Caio entrou com sua maleta de equipamentos. Seu semblante calmo trouxe um certo alívio ao ambiente. Jason conduziu o veterinário até onde a cadela descansava. "Ela mesma trouxe os filhotes para cá", explicou. "Estão em péssimo estado, mas fizemos o que pudemos até agora." Caio se ajoelhou ao lado da cadela e começou a examiná-la com cuidado e precisão. Enquanto isso, os filhotes continuavam aninhados, buscando calor e conforto. "Ela está desidratada e exausta, mas não parece ter ferimentos graves", concluiu o veterinário. "Os filhotes estão desnutridos, mas, considerando a situação, ela fez um trabalho incrível para mantê-los vivos." A cadela parecia relaxar um pouco sob os cuidados de veterinário, e seus olhos suavizaram como se finalmente sentisse que estava em segurança. Quando Caio terminou o exame, levantou-se e limpou as mãos. "Ela é resiliente, mas claramente passou por um grande trauma. O que quer que tenha acontecido lá fora deixou marcas profundas." De repente, um rosnado baixo quebrou o silêncio. A cadela ergueu a cabeça, os olhos atentos e o corpo tenso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Jason caminhou para fora da delegacia com cautela. O estacionamento estava silencioso e vazio, exceto pelos carros dos policiais. No entanto, o caminhão preto continuava lá, agora com o motor desligado, como se alguém tivesse abandonado o veículo às pressas. Ele se aproximou, mantendo a mão sobre o coldre da arma, e notou arranhões profundos na lateral da carroceria, como se algo ou alguém tivesse tentado sair à força. Um arrepio percorreu sua espinha ao ver cordas e um cobertor sujo na caçamba, ambos manchados de lama e sangue seco. A cena era perturbadora demais para ser um simples abandono. Pegadas frescas iam da traseira do caminhão em direção à floresta, desaparecendo na vegetação densa. Jason pegou o rádio e chamou Duda. "Precisamos de reforços, temos uma situação aqui." A delegacia parecia prender a respiração enquanto Jason voltava para dentro, seu rosto sério e determinado. A cadela pastor alemão, ao notar sua presença, parou de rosnar, mas manteve o corpo tenso, os olhos fixos na porta. Os filhotes, aninhados sob o cobertor, soltavam pequenos gemidos ocasionais, alheios ao perigo iminente. Duda se aproximou, apreensiva. "O que você encontrou?" perguntou, tentando manter a calma. Jason olhou para ela com uma expressão sombria. "O caminhão está ligado a isso", disse em voz baixa. "Tem cordas na caçamba e manchas de sangue. Quem quer que seja o dono não está aqui por acaso." Duda franziu a testa, mordendo o lábio. "A central está enviando reforços, mas pode levar um tempo." Jason olhou para a porta novamente, seus sentidos em alerta máximo. "Talvez não tenhamos esse tempo. As pegadas perto do caminhão levam para a floresta. Eles podem estar nos observando agora." Como se respondesse à suspeita de Jason, a cadela soltou um latido agudo, o corpo rígido e os olhos fixos na janela. Um rosnado grave e contínuo escapou de sua garganta. O veterinário, ainda ajoelhado ao lado dos filhotes, levantou os olhos, preocupado. "Se alguém está atrás dela, não vai desistir tão facilmente", comentou ele, lançando um olhar apreensivo para Jason. "Precisamos levá-la para a clínica veterinária, agora."
Jason assentiu rapidamente, já pensando na melhor alternativa. Não podemos esperar pelos reforços. Duda, prepare a SUV da estação. Sem perder tempo, Duda correu para preparar o veículo enquanto Jason se ajoelhou ao lado da cadela, tentando acalmá-la. A cadela o olhou com uma determinação silenciosa, como se entendesse cada palavra. Mas antes que pudessem se mover, um barulho alto soou do lado de fora. Um som seco e abafado, seguido por passos pesados. Jason levantou-se imediatamente, a mão indo direto para o coldre da arma. "Fique com eles", disse ao veterinário Kyle, fazendo um sinal de alerta. Jason e o oficial Carl avançaram em direção à porta com cautela. Ao abrir devagar, ele se deparou com um homem parado ao lado do caminhão preto, usando um boné e com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. "Posso ajudar?", chamou Jason, mantendo a voz firme e controlada. O homem hesitou, dando um passo à frente, sua expressão endurecida. "Só estou aqui pelo que é meu", respondeu, a voz grave e ríspida. Jason estreitou os olhos, mantendo a postura firme. "E o que exatamente seria isso?" O homem inclinou a cabeça, um sorriso frio aparecendo em seus lábios. "A cadela. Ela me pertence." Um calafrio percorreu a espinha de Jason. Aquela afirmação parecia carregar mais do que uma simples posse. Era uma ameaça. "Se ela realmente fosse sua, não estaria no estado em que está", rebateu. "Ela veio até nós em busca de ajuda." O homem deu um sorriso sombrio, um sorriso que não alcançava os olhos. "Isso não é da sua conta. Apenas entregue a cadela e eu vou embora." Jason deu um passo à frente, bloqueando o caminho. "Isso não vai acontecer. Dê meia volta e saia daqui, agora." Por um momento, o homem ficou parado. Então, seu sorriso desapareceu, e ele inclinou a cabeça para o lado, como se avaliasse as opções. Antes que pudesse responder, um movimento chamou a atenção de Jason. Um segundo homem emergiu da floresta, segurando uma barra de ferro. Instintivamente, Jason sacou a arma e apontou para os dois. "Parem aí", ordenou, a voz firme e autoritária. O segundo homem congelou no lugar, mas o ar parecia eletrificado com a tensão. Dentro da estação, a cadela soltou outro latido agudo, quase desesperado. Duda apareceu atrás de Jason, o rosto preocupado. "A SUV está pronta", disse rapidamente. "Bom, leve-os agora", instruiu Jason sem tirar os olhos dos homens. Duda correu de volta para ajudar o veterinário a carregar os filhotes na SUV, enquanto Jason mantinha os dois invasores sob vigilância. Os homens se entreolharam, os olhares carregados de ameaça, mas nenhum deles ousou avançar. Quando finalmente os animais estavam seguros dentro do veículo, Jason deu um passo atrás, mantendo a postura firme. "Se tentarem qualquer coisa, eu não vou hesitar", avisou, a voz gelada e implacável. Os homens trocaram olhares rápidos e, por fim, recuaram, caminhando de volta para a floresta. Jason manteve a arma apontada até que os perdeu de vista. Só então correu até a SUV. "Dirija", ordenou a Duda. "Não pare por nada." Enquanto o veículo se afastava, Jason ficou observando até que as luzes traseiras desaparecessem ao longe. Enquanto isso, Duda mantinha o olhar atento na estrada, verificando o retrovisor com frequência, sempre à espreita de qualquer movimento suspeito. Na delegacia, Jason ordenou que Carl monitorasse o perímetro, enquanto ele chamava reforços pelo rádio. Sua intuição lhe dizia que aquilo ia muito além de um caso de maus-tratos. Dentro da SUV, Duda dirigia com cautela, dividida entre a pressa e a necessidade de não chamar atenção. A clínica veterinária estava próxima, mas o perigo parecia cada vez mais palpável. Quando finalmente estacionou, olhou ao redor, aliviada por não ver nenhum sinal de perseguição. O veterinário, ágil e cuidadoso, rapidamente preparou um cantinho seguro para a cadela e os filhotes dentro da clínica. Duda, com ternura, ajudou a acomodar os pequenos em um espaço acolhedor, enquanto o veterinário administrava fluidos e oferecia ração amolecida. Os filhotes, ainda frágeis, se alimentavam devagar, enquanto a cadela permanecia deitada, exausta, mas finalmente em paz. Ao mesmo tempo, na delegacia, Carl entrou apressado, com o semblante tenso, anunciando que o caminhão preto havia sumido sem deixar rastros. Um frio percorreu a espinha de Jason. Eles provavelmente haviam seguido a SUV. Sem perder tempo, ele pegou o rádio e, com a voz firme, alertou Duda sobre o perigo iminente. A voz de Duda veio trêmula pela frequência, confirmando que estavam na clínica. Jason orientou que saíssem imediatamente, mas
Do lado de fora, o som de um motor se aproximava rapidamente. Duda correu para reunir os filhotes e ajudar a cadela a se levantar. O barulho cresceu e o caminhão preto parou abruptamente na entrada, enquanto um homem descia, gritando que a cadela lhe pertencia. Sem perder tempo, Duda acelerou o carro, enquanto o caminhão iniciava a perseguição. O coração dela batia forte, os olhos fixos na estrada. Ao seu lado, o veterinário segurava firmemente a caixa com os filhotes, tentando acalmar a cadela que rosnava baixo, pressentindo o perigo. De repente, um feixe de luzes vermelhas e azuis rompeu a escuridão à frente. Viaturas posicionadas estrategicamente bloqueavam a estrada, formando uma barreira intransponível. O caminhão freou bruscamente, os pneus cantando no asfalto enquanto parava a poucos metros dos veículos policiais. Em questão de segundos, homens armados cercaram os suspeitos, imobilizando-os com precisão e rapidez. Jason se aproximou da SUV com passos rápidos e aliviados. Ao avistar Duda, sentiu um peso sair de seus ombros. Eles estavam seguros. Duda desceu do veículo, ainda abalada pelo susto, mas com a certeza de que o perigo havia ficado para trás. Com um olhar sereno, Jason se abaixou ao lado da cadela, que agora repousava tranquila, como se finalmente entendesse que estava a salvo. Com um gesto suave, acariciou sua cabeça e murmurou baixinho, quase como um juramento silencioso. Ninguém mais iria machucá-la. Com os suspeitos finalmente sob custódia, o ambiente aos poucos começou a se acalmar. Enquanto alguns policiais mantinham os homens sob vigilância, outros se dedicavam a vasculhar o caminhão preto. O que encontraram ali foi devastador. Cordas manchadas de sangue, roupas sujas e registros detalhados de apostas estavam amontoados na caçamba. As evidências eram incontestáveis, ligando os homens a uma rede de rinhas de cães ilegais. Uma mistura de indignação e alívio tomou conta de todos. Finalmente haveria justiça para aqueles e tantos outros cães vítimas daquela crueldade. Nos dias que se seguiram, a história da cadela, agora batizada de Gaia, se espalhou rapidamente pela cidade, tocando o coração de todos que a conheciam. A coragem da cadela, que arriscou tudo para salvar seus filhotes, transformou-se em um símbolo de resistência e esperança. Com o apoio da comunidade e das autoridades, os responsáveis pela rinha foram julgados e condenados, e a rede legal desmantelada de uma vez por todas. Tocado pela bravura de Gaia, Jason decidiu adotá-la oficialmente. Sabia que ela merecia um lar seguro e acolhedor, e ninguém melhor do que ele para oferecer isso. Os filhotes, após se recuperarem, foram adotados por famílias da comunidade, prontas para dar a eles uma vida cheia de amor e cuidados. Certa manhã, enquanto Jason organizava alguns documentos, Gaia deitou-se ao lado dele, repousando a cabeça em seu pé. Ele sorriu, sentindo o coração aquecido pela presença daquela guerreira. Mesmo após tudo o que passou, Gaia manteve seu espírito forte e um coração puro. Ela não era apenas uma sobrevivente. Era uma lutadora que escolheu enfrentar o medo para proteger quem amava. Agora, cercada por pessoas que a valorizavam, Gaia finalmente tinha um lar onde nunca mais precisaria temer. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais momentos como este. Acredite ou não, 95% das pessoas que acompanham nossas histórias incríveis ainda não são inscritas. Clique no botão e faça parte da nossa família.